Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Amados, hoje estaremos com o nosso grande pastor Fábio, nosso pastor querido, do Verbo da Vida Teresina. Vai estar com a gente trazendo uma palavra maravilhosa, instruções dos céus para nossas vidas. Amém? Sejam todos bem-vindos, vocês que participam aqui no Instagram do Verbo da Vida de Picos, né? É uma alegria ter vocês conosco, amém? E fique conectado com a gente, né? Sempre temos lives aí para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar o povo de Deus, né? Para injetar fé no coração das pessoas, né? É um tempo precioso mesmo em nossas vidas, amém, queridos? Eu quero que você fique conectado aqui com a gente, né? Logo, logo a gente vai estar aqui com o pastor Fábio e você vai receber instruções poderosas do Senhor, amém? A palavra da fé vai pegar você, né? Pelo Espírito aí, vai agarrar você e não vai soltar mais. Eu declaro isso em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Então, se o pastor Fábio, deixa eu fazer o convite logo ao pastor Fábio aqui, convidá-lo a participar aqui da nossa live. Aleluia. Amém, amém. E Olha aí? aí. Tudo em paz, Graça meu e irmão? paz. Tudo em paz, pastorzão. Como é que tá você? Tudo na bênção, graças a Deus. Ainda não começou o BR-Obró. Não começou, tá Estamos. bom, né? Graças a Deus. Estamos bem, Amém, avançando, crescendo. Graças a Deus. amém. E por E aí, que logo Picos? está do mesmo jeito. Aqui tá aquele friozinho, né? Nevando. Olha aí. Que Aleluia. maravilha. Vamos crer, né? Amém, pastor? Amém. Pastor, é uma alegria muito grande, uma honra ter vocês com a gente aqui, né? Do Teresina. A gente está tão perto assim, né? É De um do verdade. outro, né? E a gente vai estar, eu creio que a gente vai estar mais conectados ainda, né? Amém. A gente teve um momento, né? Eu estive visitando a igreja num certo período, mas foi muito rápido, mas eu creio que logo, logo vamos estar aí com vocês aí, já a igreja funcionando, né? Eu quero ir para receber Você vem essa para unção, né? você vem para compartilhar conosco, rapaz. Estou disponível para trabalhar também, amém? Aleluia. E Que também bênção. vai ser um tempo Pode falar. precioso, né? Amém, amém. Amém. É um grande prazer para a gente, né? Aqui hoje juntos, reunidos, né? E a gente é pertinho, nós somos vizinhos aqui, né? Praticamente. E eu sempre É, passo em Picos quando vou para Campina Grande ou quando vou para alguma cidade. E sempre passo em frente à igreja, aí fico ali namorando, olha que igreja linda. Mas nunca dá ah, tempo, porque é sempre a caminho, né? A gente está sempre correndo para algum lugar. Mas eu acredito que isso. em breve o Senhor vai nos proporcionar a oportunidade para a gente estar juntos aí com vocês também. Em nome de Amém. Jesus. Tem um discípulo sempre que está aí com a gente aqui, o Gilmar, né? Irmão Gilmar. Ah, Gilmar é uma benção. Ele entrou, tá certo. Ai dele se não Entrou. entrasse, né? Aí dele, que era dois pastores, né? É, aí Ia ele puxar a tá orelha dele, frito. né? O cara que tem dois pastores está frito, né? Não, pastor? É verdade, é verdade. Aleluia. Então, pastor, eu queria que o senhor compartilhasse algo do seu coração, né? A gente está aqui para ouvir mesmo, para trazer crescimento para o corpo de Cristo, né? Para a gente estar aqui em Pix, né? Eu sei que tem outras pessoas que vão entrar na live de Teresina, que vão assistir também, né? Não só de Teresina, Amém. mas do Piauí todo. E a gente tem essa Amém. grande missão, né? De levar essa palavra pelo estado do Piauí, né? Eu Isso creio mesmo mesmo. no crescimento poderoso, né? De nossas vidas. E eu quero mesmo estar conectado com o Senhor também, para a gente poder levar essa palavra da fé para o Piauí. O Piauí já pega fogo, mas vamos tocar fogo no Espírito agora, para esse estadozão, né? Conhecer a É isso palavra da mesmo. fé, né? É isso mesmo. E a nossa missão aqui é maravilhosa, uma missão maravilhosa. Amém. Então, Amém, meu assim, irmão. amém? Aleluia. Então, Isso. eu queria deixar com o Senhor para trazer algo para o nosso coração. Amém? O Senhor fica livre aí para ministrar, nos abençoar. Amém. Amém, pastor. Amém. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? E crendo que nesses próximos minutos seremos abençoados, não pelo que vem de mim, mas pelo que vem do Senhor. Amém, Certamente amém. nós vamos ser impactados e as nossas vidas não serão mais as mesmas. Essa é a minha expectativa. Amém. Vamos Isso orar um mesmo. pouco. Amém? Vamos. Pai, em nome de Amém. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo Amém, Pai. maravilhoso. Obrigado porque sabemos que você tem uma mesa farta para nós nessa noite.
Pai, estamos longe um do outro geograficamente, mas sabemos, Pai, que você está conosco, você é a nossa conexão e cremos, Pai, que a tua palavra vai nos alcançar, que você vai ministrar para nós uma palavra que vai vir de encontro a cada necessidade, a necessidade de cada um que está conectado conosco nesse momento. Nos conduza, fala o que você desejar, no nome de Jesus. É assim que nós cremos, no nome de Jesus. Amém. Glória Amém, a Deus. amém. Que bênção. É verdade, pastor. Nós temos uma missão nobre nesse estado maravilhoso, essa terra que, infelizmente, eu não tive a honra e o privilégio de nascer, mas é a terra que eu tenho como minha, né, e amo, sou apaixonado por essa terra maravilhosa, e eu creio que um grande avivamento já começou nessa cidade, nesse estado, e eu creio que Deus tem levantado pessoas disponíveis para estar incendiando, né? Eu gosto muito quando as pessoas brincam, tiram onda, dizendo, é muito quente, é muito quente. Eu digo, é claro, a gente tem que ser crente, tem que ser quente, porque a Bíblia diz que se você for frio, né, Deus não gosta, mas se você for morno, Deus vomita. Então a gente está no lugar certo, a gente está na temperatura certa. E somos quentes não só no calor natural, mas somos quentes no espírito, fervorosos, intensos. E esse povo é maravilhoso. Amém? Amém. Eu queria compartilhar algo que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 5. Aleluia. Quem estiver acompanhando aí, puder abrir a Bíblia. Creio que tem muitos crentes aí que estão nos acompanhando. Quem é crente de verdade tem aquele hábito de abrir a Bíblia. Amém? Isso, Glória isso a Deus. mesmo. Olha quanta gente aí, ó. Muita gente chegando. Que bênção. Pessoal lá da igreja, Judite, a tia Nélia, minha mãe, Gilmar. Muita gente aí, ó. Que bênção. Glória a Deus. Um abraço para todo mundo. Bênção, bênção. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha que bênção. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Eu gosto sempre de dizer que o indivíduo, ele só vai estar bem, ele só vai estar perfeitamente bem se ele estiver bem espiritualmente. Não tem como a gente estar bem em todas as áreas das nossas vidas se não estivermos bem espiritualmente. Você quer ver uma coisa? Se você estiver bem espiritualmente, você vai estar bem na sua mente. Você vai estar bem nas suas emoções. É por isso que alguém, quando ela está bem espiritualmente, quando ela está fortalecida no espírito, alguém briga com ela, discute com ela, e aquilo nem machuca ela tanto. Ela tem uma facilidade muito maior de liberar perdão, de andar em amor, de praticar os princípios da palavra. Mas o contrário também acontece. Quando alguém não está bem espiritualmente, ela começa a manifestar sintomas, né? Sintomas de que ela não está mais andando no espírito, mas ela está andando na carne, né? E o nosso grande desafio nesse tempo, pastor, de pandemia, de isolamento social, é a gente se manter firme no Senhor. O nosso grande desafio não é simplesmente a gente conseguir assistir os cultos online, né? O nosso grande desafio não é a gente não sair de casa, nosso grande desafio não é a gente lavar as mãos, né? Isso faz parte também. Mas o nosso grande desafio hoje, como crentes, como cristãos, é a gente se manter firme no Senhor, é a gente estar bem espiritualmente. E estar bem espiritualmente implica em a gente estar inclinado para as coisas do Espírito. Estar bem espiritualmente implica em a gente se importar com as coisas do Espírito. É interessante que ele diz assim, ó, os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. O que é cogitar? Cogitar é se importar, é se envolver com as coisas do Espírito, é dar importância para as coisas do Espírito. E quantos de nós, nesse tempo, estamos dando mais importância às notícias, estamos dando mais importância àquilo que a mídia tem dito, que a televisão tem dito, aquilo que a Netflix tem dito, aquilo que as redes sociais têm dito. E todas essas coisas são coisas lícitas. Isso me faz muito lembrar aquele texto lá em Hebreus,
no capítulo 12, que diz que nós precisamos nos desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Olha que coisa interessante, o autor de Hebreus ele faz uma diferenciação entre peso e pecado. Tem coisas que não são pecado, mas são pesos. Os pesos são justamente aquelas coisas que não são pecado, mas que são lícitas, que a gente pode fazer, só que elas, de alguma forma, elas nos distanciam, elas nos desconectam da vontade de Deus para as nossas vidas. Então tem coisas que elas são pecados. E pecado a gente nem negocia, a gente nem chega perto. Mas tem coisas que são lícitas e que a gente precisa ter o cuidado para que elas não se tornem pesos e nos impeçam de correr as nossas carreiras. É interessante porque o texto de Hebreus, no capítulo 12, ele também fala que nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Essa carreira está falando sobre uma maratona, está falando sobre uma corrida, né? E a Bíblia não diz que é para a gente andar na carreira, mas ela diz que é para a gente correr, e correr rápido, e com perseverança. Significa que alguns problemas, algumas adversidades vão acontecer durante essa corrida, mas a gente precisa estar sem pesos. Eu não sei você, pastor, mas eu nunca vi um maratonista correr com uma mochila nas costas, e nem com uma mala na mão, né? Ele precisa estar sem nada, com a roupa bem leve. Por quê? Para facilitar a corrida dele. Então, da mesma forma, nós, os crentes, precisamos estar assim, sem pesos, sem mochilas, sem malas, sem bolsas, né? Ou seja, aquelas coisas que são lícitas, que a gente pode fazer, mas que tomam o nosso tempo, tomam a nossa comunhão com o Senhor. Né? Às vezes a gente fica lá no Netflix, que é legal, de vez em quando a gente assiste uma série, um filme, né? Desde que seja um conteúdo de qualidade, né? Porque a gente precisa ter o cuidado com aquilo que a gente vai assistir. Né? Sim, mas se aquilo for roubar o nosso tempo de comunhão com Deus, então a gente precisa ser radical. Eu acho que hoje em dia se prega muito de que a igreja ela se modernizou, né? E de que agora a gente precisa olhar as coisas de uma outra ótica e precisa fazer reformulações na nossa fé. Isso é tudo um engano do diabo, né? Quem é crente todo o tempo, desde a igreja primitiva, né? E nós precisamos guardar os princípios da palavra, os princípios de fé. E nós, como cristãos, nós somos, acima de tudo, radicais. Não existe aquele cristão que ele é mais ou menos, que ele é flexível. Não, que diz respeito ao pecado, nós precisamos ser radicais e ponto final. No que diz respeito à nossa comunhão com Deus, nós precisamos ser radicais e ponto final. E no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor, nós precisamos ser radicais e ponto final. Né? E isso é correr com perseverança. Significa que os problemas vão vir, as adversidades vão vir, mas nada vai poder nos parar, desde que a gente deixe os pesos e o pecado que tenazmente nos assedia. E é justamente sobre isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 8. Ele traça ali para a gente um sistema binário. Né? O que é isso? A gente só tem duas escolhas, ou a gente anda na carne, ou a gente anda no espírito. E Paulo ele não está escrevendo isso para pessoas descrentes, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para pessoas nascidas de novo. E ele diz, olha, ou você anda no espírito, ou você anda na carne. Tem duas opções para você. E aí ele diz que o pendor da carne, né, aqueles que se inclinam para a carne, o resultado é morte. Mas o do espírito é para a vida e paz. É interessante porque essa palavra morte, que ele diz em Romanos capítulo 8, verso 6, está falando sobre a palavra thanatos, né, no grego, e está falando justamente sobre a separação literal, né, sobre a morte física. Está falando sobre uma morte que nos distancia de Deus, né, e está falando sobre uma morte de condenação, sobre aquela pessoa que vai realmente viver no mundo inferior dos mortos, no Hades. Né? Então, o resultado de uma vida de pecado, de uma vida para a carne, é justamente essa morte. É thanatos, é o distanciamento de Deus, é a separação de Deus. Mas ele diz que o resultado também, para aqueles que se inclinam para o Espírito,
é vida e paz. E essa palavra vida é a palavra zoé, né? Que significa um estado de alguém que está cheio de vitalidade, né? Absoluta plenitude de vida, em essência, na ética, e que pertence a Deus, e que por meio dele, né, Cristo encarnou, Cristo esteve na forma humana. Né? Então, da mesma forma que Jesus, ele deixou de ser o Logos, a palavra, e esteve, né, em vida, assumiu uma forma humana, da mesma forma nós, que estávamos mortos, né, no nosso espírito, para os nossos pecados, nós estamos vivos hoje, juntamente com Cristo. E essa vida está falando de plenitude, aquilo que Jesus falou, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida abundante é o resultado de nós andarmos no Espírito, de nós nos inclinarmos para o Espírito e, consequentemente, nos importarmos com as coisas do Espírito. E não para por aí. Ele diz que é para a vida e paz. E essa palavra paz é a palavra eirene no grego, que é a tradução da palavra shalom no hebraico. Né? E eirene significa ausência de devastação, de destruição, paz com todos os indivíduos, segurança, prosperidade, felicidade, harmonia e manter todas as coisas seguras e prósperas. Olha que maravilha, olha o poder dessa palavra. É a gente ter vida, a vida Zoe, a vida de Deus, a própria vida de Deus dentro de nós, e ao mesmo tempo a gente ter paz, eirene, né? Que é segurança, bem-estar, satisfação, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, o resultado de nós nos inclinarmos para o Espírito é a gente viver tudo isso. Então, é por isso que eu digo com segurança que é impossível alguém estar bem em todas as áreas da sua vida se ele não estiver bem espiritualmente. E tem muita gente, pastor, nesse tempo, que procura focar, estar bem na sua área financeira, na sua vida financeira, ou estar bem na sua vida conjugal, na sua vida emocional. Tem muita gente hoje procurando terapeutas, procurando psicólogos, psiquiatras, para que ela possa estar bem na sua mente, porque ela pensa que se ela estiver bem mentalmente, aí ela vai conseguir produzir a ponto de estar bem em todas as áreas da vida. Mas isso é um engano. Todos nós só vamos estar bem em todas as áreas da vida se nós estivermos bem, primeiramente, espiritualmente. Então, nós, como crentes, como nascidos de novo, precisamos entender que a gente só vai estar bem em qualquer área da vida se nós estivermos bem, primeiramente, espiritualmente. Então, nós precisamos focar nisso. Ao invés de focarmos nas finanças, ao invés de focarmos na nossa saúde mental, precisamos focar na nossa saúde espiritual. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. E eu quero trazer 3 chaves para nós, né, para que a gente possa andar no Espírito e, consequentemente, estar bem espiritualmente. E essas chaves eu sei que vão decepcionar alguns, porque são coisas que nós já sabemos. E às vezes hoje nós temos ouvido tanto sobre coisas novas e nos esquecemos que ouvir as mesmas verdades, as verdades que nós já sabemos, é segurança para nós. Né? Então nós precisamos focar naquilo que nós já conhecemos e que às vezes não estamos praticando. Ao invés de querermos novos conhecimentos, novas coisas, nós precisamos focar nas coisas antigas, porque elas nos alimentam. E a primeira delas, a primeira chave que eu queria trazer hoje, é uma vida de oração. Poxa, pastor, eu pensei que o senhor ia trazer uma coisa revolucionária. Isso aí eu já ouvi em algum lugar. Certamente o meu pastor já falou sobre isso, né? Mas, irmãos, uma vida de oração é algo que vai nos livrar de grandes problemas, de grandes dificuldades. Isso. E uma vida de oração, certamente, vai nos levar a gente ter uma plenitude no que diz respeito à nossa vida espiritual. Sem uma vida de oração, a gente não consegue sair do lugar. Eu tinha um pastor, meu primeiro pastor, ele dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se quisermos
verdadeiramente entrar no novo, naquilo que é novo, aquilo que é desconhecido para nós, nós precisamos ter uma vida de oração. E quando eu falo sobre ter uma vida de oração, não é sobre a gente orar quando a gente vai comer ou orar quando a gente vai dormir. Não, eu falo sobre a gente ter uma vida conectada com o Senhor, uma vida consciente dos valores de Deus, da presença de Deus que está dentro de nós. E essa vida de oração, infelizmente, muitas pessoas veem como algo cansativo, penoso, mas uma vida de oração é completamente o contrário disso. Uma vida de oração é uma vida de prazer, é uma vida de alegria. Nós temos prazer em conversar com o Senhor, nós temos prazer em falar com o nosso Rei, falar com o nosso Pai, Amém. com o nosso Mestre, e que, acima de tudo, é o nosso amigo, é o nosso grande amigo, é o nosso melhor amigo. E nós precisamos ter essa relação com o Senhor, uma relação de sinceridade, uma relação aberta, onde nós falamos, mas também nós ouvimos, escutamos o Senhor, escutamos a voz dele. E tem muita gente que diz assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Talvez seja porque você nunca parou nas suas orações, no seu período de oração, para deixar ele falar, para ouvir ele falar. Agora a gente não ouve Deus pelo nosso ouvido natural, mas a gente ouve o Senhor pelo nosso espírito. É aqui por dentro. Deus vai trazendo instruções, direções, conselhos, consolo, né? Tudo aquilo que a gente precisa, a gente consegue através de uma vida de oração, porque o Senhor nos concede assim. E dentro dessa vida de oração, nós podemos ter tempo de adoração ao Senhor, tempo de gratidão a Ele, expressando a nossa gratidão, mas também nós podemos ter um tempo de petições, de pedir coisas para o Senhor, mas nós também precisamos ter tempo para estarmos orando em outras línguas. A Bíblia fala que a oração em outras línguas é uma oração perfeita. E quando a gente ora em outras línguas, a gente fala em mistérios com Deus. A gente não entende o que a gente está falando, a gente não sabe o que a gente está falando. Mas a gente tem a convicção e a certeza de que Deus está entendendo, de que Deus está ouvindo e que coisas estão sendo construídas dentro de nós. É interessante que Amém. o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz que o que ora em outras línguas edifica a si mesmo. E quando a gente fala sobre edificar, a gente está falando sobre construir. Então, é como se a gente estivesse construindo muros, fortalezas dentro de nós, para que a gente possa estar mais firmes, mais seguros. E quando a gente está orando em línguas, a gente não está entendendo o que a gente está falando, mas espiritualmente coisas estão sendo conectadas, coisas estão sendo firmadas, coisas estão sendo construídas dentro de nós, coisas espirituais, né? E às vezes a gente está intercedendo por pessoas, intercedendo por situações que a gente nem sabe, mas a gente está fazendo aquilo através da oração em outras línguas. Então nós precisamos crescer nisso, precisamos avançar nisso. E quanto mais a gente faz isso, mais fortalecido nós vamos ficar. Eu gosto daquele versículo que diz assim, lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O nosso grande desafio hoje, durante essa pandemia, é a gente estar fortalecido no Senhor. E percebe que a Bíblia não diz que é Deus quem nos fortalece. A Bíblia diz que somos nós que precisamos nos fortalecer nele. Ou seja, a atitude é nossa, a ação é nossa. Deus já disponibilizou a força que a gente precisa, Deus já deixou lá disponível para nós, está lá, agora a gente precisa ir lá e fazer o download. E deixar aquilo entrar dentro de nós, receber a força de Deus que Ele disponibilizou para nós. E a gente faz isso com uma vida de oração. Quanto melhor for a nossa vida de oração, a gente vai ver que mais forte a gente vai estar diante das circunstâncias, diante das situações. E essa é a primeira chave que eu queria deixar hoje. Uma vida de oração. Eu me lembro daquilo que Smith Wigglesworth falou. Certa vez perguntaram para ele, irmão Smith, você é um pregador famoso, mundialmente conhecido, e eu conheço outros pregadores que oram 8 horas por dia,
7 horas por dia, e eu queria saber quantas horas o senhor ora. E ele disse, eu não oro nem 1 hora por dia. E aquela pessoa ficou espantada. Ele disse, eu não oro nem 1 hora por dia, mas eu não fico 5 minutos sem orar. E esse é o alvo da minha vida. Amém. Eu procuro ficar conectado com o Senhor de tal forma que em toda situação, onde quer que eu esteja, eu estou orando. Eu estou ali rendendo graças a Deus, eu estou orando em outras línguas, eu estou louvando a Ele, eu estou adorando a Ele, mas conectado com Ele e consciente da presença dEle que está dentro de mim. É por isso que no Verbo da Vida nós não oramos dessa forma, né? Dizemos assim, Senhor, entramos agora na sua presença. Porque a gente não entra na presença de Deus, a presença de Deus já está em nós. A gente não precisa entrar na presença, né? Então, quando a gente está consciente disso, pastor, a gente fica até mais fervoroso, mais intenso, mais ligado com as coisas do Espírito e mais desconectado com as coisas naturais, né? Então, uma pandemia como essa não vai nos atormentar, a gente não vai andar com medo, não vamos ficar apavorados assistindo a Globo Lixo, assistindo outros canais aí de televisão e ficarmos apavorados com as notícias que vão vir. Não, a gente fica firme no Senhor, porque estamos conscientes da presença dEle dentro de nós. Então essa é a primeira chave, eu queria que você guardasse isso no seu coração como algo precioso, que você ficasse mais atento a isso a partir de hoje, que a partir de hoje você fique mais ligado na sua vida de oração, que a nossa vida de oração não seja simplesmente agradecer a Deus pelo nosso alimento, porque isso é muito pouco, e nem quando a gente vai dormir, né? Que a nossa vida de oração possa ser uma vida plena, possa ser uma vida conectada com o Senhor, né? Onde a gente tenha certeza e convicção de que tudo que a gente precisa Ele nos dá, porque nós estamos sensíveis a Ele, ouvindo a voz dEle, ouvindo as instruções dEle e andando, nos direcionando por aquilo que Ele nos fala. E a segunda chave que eu quero deixar para você hoje é uma vida de meditação na palavra. Amém. A primeira chave para nós andarmos no Espírito, né, para nós estarmos bem espiritualmente, é uma vida de oração. A segunda chave é uma vida de meditação na palavra. Precisamos estar meditando na palavra. E tem pessoas que perguntam, o que é meditar na palavra? Será que é a gente ficar de pernas cruzadas e no chão e ficar naquela posição, né, onde a gente vai atingir? Não, meditar não é isso. Meditar é a gente ler o texto. E a gente começa a ler aquele texto. E a gente não entende bem, mas aí a gente lê de novo. E aí a gente vai lendo calmamente aquele texto. E à medida que a gente vai entendendo aquele texto, o Espírito Santo vai trazendo para nós a revelação daquilo. E a gente, depois que lê o texto, a gente fica pensando, rapaz, eu estou praticando esse texto na minha vida? Será que esse texto ele já faz parte da minha realidade? Será que naquela situação X eu manifestei esse texto, eu pratiquei esse texto da palavra? Quando será que eu vou ter uma oportunidade? Aí você começa a lembrar, rapaz, aquela situação X, eu tive essa oportunidade de praticar isso e não pratiquei. Pronto, você já está meditando. Quando você pensa em como você vai aplicar aquilo, ou como você não aplicou aquilo na sua vida, você já está meditando sobre aquele texto. Amém. Amém. E a vontade de Deus para nós não é que nós leiamos a Bíblia. A Bíblia não é uma revista. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro que a gente precisa praticar. O segredo não é a gente conhecer a Bíblia. O segredo é a gente praticar. E para a gente praticar, a gente precisa antes meditar. A gente precisa pensar em como aquilo pode ser aplicável, colocado, né, em prática nas nossas vidas. E esse é o exercício de meditação. Então nós precisamos meditar na palavra, né? Precisamos todos os dias ter contato com a Bíblia e entender que a Bíblia não é um livro difícil e nem um livro chato de se ler, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Não, a Bíblia é um livro atual, é um livro que tem mais de 3.000 anos,
É um livro que já passou por guerras, catástrofes, transformações, impérios, perseguições, todo tipo de dificuldade, epidemias e pandemias. A Bíblia já sobreviveu a tudo isso. E ela Amém, amém. continua tão atual quanto nos dias em que ela foi escrita. Então nós precisamos entender que isso não é um livro normal, isso é alimento para nós. A Bíblia, a palavra de Isso, Deus amém. é um alimento para nós. E a gente vai fortalecer a nossa fé. À medida que a gente lê a palavra e a gente medita nela, aquilo vai fortalecendo a nossa fé. Tem muitos crentes hoje fracos. Tem muitos crentes hoje raquíticos espiritualmente, né? Passando fome espiritualmente. Por quê? Porque não tem meditado na palavra. Uma vida de oração associada a uma vida de meditação na palavra, isso deixa a gente forte, isso deixa a gente fortalecido. E tem muitos cristãos que dizem assim, pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu digo, glória a Deus, você então é sinal que você é um ser humano, né? Por quê? Porque ninguém tem vontade de ler a Bíblia. É muito difícil. Eu costumo dizer sempre que quando você tem vontade de ler a Bíblia, é porque você está há muito tempo sem ler. Aí você está há tanto tempo que bateu aquela saudade de você ler. Mas a gente não, Entendi. a gente precisa sair do nível de, eu tenho vontade de orar e vou orar. Eu estou com vontade de ler a Bíblia e vou ler a Bíblia. Não é, a gente tem que sair do nível da vontade. A gente precisa estar no Isso, nível de amém. necessidade. Orar Amém. e meditar na palavra é uma questão de sobrevivência. É uma questão de vida ou morte. E a gente precisa Isso, amém. saber se a gente quer estar bem na nossa vida, né, e desfrutar de todos os benefícios que Deus tem para nós, nessa vida abundante que Ele nos prometeu, ou se a gente quer ter uma vida mais ou menos. A gente precisa saber disso, né? A gente Isso, precisa amém. entender se é isso realmente que a gente quer. Porque se a gente quer realmente viver a vida abundante de Deus, nós precisamos estar meditando na palavra. Nós precisamos Amém. estar praticando a palavra. O senhor é pastor aí também, em Picos, e eu sei que o senhor atende muitas pessoas, assim como eu, e é notório quando alguém chega para conversar conosco, para pedir um aconselhamento, uma direção, e aí a pergunta que a gente sempre faz é: você está meditando na palavra? E geralmente as pessoas que estão em apuros, que estão com sérios problemas na vida, que Uhum. não estão conseguindo correr a sua carreira, elas não estão meditando na palavra, né? Às Isso é vezes verdade. tem muita gente que quer ter os resultados, mas não quer pagar o preço, né? E a gente Isso, amém. precisa estar meditando na palavra. E isso vai nos fortalecer. Isso não é uma questão de luxo, é uma questão de sobrevivência. Então nós precisamos estar meditando na palavra, não de uma forma religiosa, mas Uhum. verdadeiramente entendendo que há uma necessidade, há uma urgência, né? E quanto mais a gente medita na palavra, mais parecidos com o Senhor a gente fica. Quanto mais a gente medita Isso, na amém. palavra, mais fortalecidos em Deus a gente fica. Quantas vezes a gente não leu algum texto na palavra que a gente estava triste, para baixo, meio desanimado, e aquele texto não nos animou, nos levantou o astral, o ânimo, e a gente ficou ali felizes, a gente ficou ali alegres, animados por causa da palavra. Isso, Esse é o amém. poder que a palavra tem, né? Então a palavra ela serve tanto para nos animar, mas ela serve também para nos corrigir. E tem muita gente que Isso, amém. foge de textos que falam de pecado, que falam de confronto, né? Porque ela quer ter um evangelho meio light. Isso, amém. Mas a palavra de Deus, ela serve para nos educar, ela serve para nos ensinar e também para nos corrigir. Então, como crentes que estão à procura da maturidade, porque eu acredito que todos nós estamos em busca da maturidade espiritual, nós precisamos estar meditando na palavra. E hoje em dia, pastor, nesse período, tem muitas lives, né, como essa que a gente está acompanhando, tem muitos cultos online. Isso é muito bom, a gente consegue ver ministros que antes a gente não tinha tanta facilidade para ver, Sim, para receber daquela unção, daquela instrução. Isso é muito bom. Mas eu gosto sempre de bater nessa tecla de que a gente não pode substituir a meditação da palavra por lives
ou por cultos online. A gente não Correto. pode substituir o poder que há na meditação, no contato com as escrituras, por cultos online. O culto online é muito bom, as lives são excelentes, são maravilhosas, produtivas e edificantes. Mas a gente não pode deixar isso substituir o poder transformador que a palavra tem nas nossas vidas. Então essa é a segunda chave. A primeira é uma vida de oração. A segunda é uma vida de meditação na palavra. E a terceira é o congregar. Uau, pastor, como o senhor vai falar sobre congregar em tempos de isolamento social? Parece uma contradição, mas não é. Infelizmente, pela primeira vez na história da igreja, em um período de aproximadamente 2000 anos de igreja, nós estamos privados de congregar fisicamente. Olha que a igreja já passou por peste negra, a igreja já passou por perseguição generalizada de vários imperadores romanos, a igreja já passou por diversos tipos de privações, dificuldades, problemas, mas a igreja nunca deixou de congregar. Essa é a primeira vez na história. Estamos vivendo um tempo histórico, né, na história da igreja. Infelizmente, a nossa geração está passando por isso. Mas eu costumo sempre dizer que o congregar, ele é tão importante quanto uma vida de oração e quanto uma vida de meditação na palavra. Infelizmente, nós estamos privados de estarmos juntos fisicamente, geograficamente, mas isso não nos impede de congregar. Hoje, através da tecnologia, a gente pode fazer videochamadas, né? A gente pode estar conectado através dos cultos online, das lives. E é muito importante, você que está aí acompanhando a gente agora nessa live, é que você honre a sua igreja local. Se você faz parte de alguma igreja, se você não faz parte de alguma igreja, é uma boa oportunidade para você estar conectado a alguma igreja. Mas se você faz parte de uma igreja, precisa honrar a sua igreja local. Né? Eu vejo isso acontece muito. Muitas pessoas, as igrejas têm um culto no domingo à noite, né, no horário X, ou no domingo de manhã, as igrejas têm os cultos nos seus horários, e os membros da igreja não se conectam ali na hora. Eles vão assistir outros cultos de outras igrejas que acontecem no mesmo horário, ou de outros pastores, ministros famosos, e aí ela só vai assistir o culto da igreja dela na segunda-feira ou na terça-feira, se der algum tempo, ou se ela se lembrar. E isso não é congregar. Infelizmente, o que restou para nós, né, para a gente congregar, são essas ferramentas das redes sociais. E se é a ferramenta que nós temos, se é o recurso que nós temos, então nós precisamos usar esse recurso aplicando um princípio bíblico. Porque a Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, muita gente nesse período, é engraçado, pastor, porque eu tenho visto muita gente nesse período de isolamento social que é crente, mas não estava congregando. E muita gente tem mandado mensagem para mim dizendo: pastor, eu estou com tanta saudade dos cultos e eu quero voltar a congregar. Né? Eu não estava bem, eu não estava firme, mas eu estou sentindo tanta falta. Né? Enquanto que a gente vê outros que estavam ali ativos, firmes, que não estão tão firmes assim, né? Acabam esfriando de alguma forma. Então, a gente precisa ter atenção quanto ao congregar. Se, infelizmente, é o recurso que nos resta, a gente estar nas redes sociais, então que a gente faça isso da melhor maneira possível, com temor, com reverência e com fervor, com alegria. Eu me lembro daquilo que Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muita gente lê o Salmo 23 e diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fica nesse primeiro versículo, mas se esquece do último, que é: habitarei na tua casa para todo sempre. É verdade que nós temos interpretações de que a casa do Senhor será quando a gente estiver com Ele na eternidade. Isso também funciona. Mas também está falando sobre a casa do Senhor no sentido de congregar. Né? É interessante porque hoje tem se falado muito sobre a não congregar.
E isso é um erro doutrinário terrível, porque Jesus ele morreu por nós para nos fazermos livres, para nos darmos livre acesso a Deus, para nos trazer salvação, para nos trazer prosperidade, libertação, para resolver o problema do pecado. Mas também Jesus morreu na cruz para que fôssemos o corpo dele aqui na terra, para que fôssemos igreja. Se não fosse a vontade de Deus que a gente se congregasse, a gente não teria a igreja primitiva. Né? Os discípulos se espalhariam e ficariam ali soltos. Não, é necessário que haja o congregar. É interessante que Jesus falou certa vez, disseram assim, olha, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão se esperando lá fora. Lá em Lucas, no capítulo 8, ele diz assim, olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. E Jesus está falando de quem? Estava falando dos seus discípulos que estavam ouvindo ele ali naquele momento. Está dizendo, ó, minha mãe, meus irmãos, a minha família, é essa galera aqui. Deixa lá os meus parentes físicos, que já já eu falo com ele. Mas agora eu estou dando atenção à minha família aqui. E quem são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Jesus e as praticam hoje? Se não a igreja, se não os nascidos de novo. Significa que Jesus ele dá importância para que aquelas pessoas que ouvem as palavras dele e as praticam estejam juntos, congregando. Então hoje, infelizmente, nós não podemos estar por causa dos decretos dos nossos governantes, né, por uma medida de segurança também, mas nós podemos estar juntos assim, conectados pelas redes sociais. E precisamos estar valorizando a nossa igreja, honrando a nossa liderança, o nosso pastor, honrando a nossa igreja, assistindo os cultos, ofertando e dizimando, porque um culto, as pessoas pensam que o culto a gente vai para ouvir a palavra. Se você for perguntar para algum crente, 99% deles vão dizer assim, você pergunta assim, você está indo para o culto para quê? Aí diz, eu vou para ouvir a palavra. Mas a palavra culto não significa ouvir a palavra culto significa cultuar alguém, honrar, reverenciar alguém. Então quando a gente vai para o culto, a gente não vai para receber, a gente vai para dar. Olha que coisa maravilhosa. A gente aprende muito errado isso, pastor. Que a gente vai para um culto para a gente receber a palavra. Não. Receber a palavra é um bônus. É porque Deus ama tanto a gente que ele diz, não vou deixar meu filho de mãos vazias, não. Ele vai sair daqui com algo. Aí é a palavra. E aquilo vai nos instruindo. Isso faz parte do nosso congregar. Mas o culto, a gente vai para dar. Dar o quê? A honra, a glória, a gratidão, o louvor, a oferta, o dízimo. Porque eu costumo sempre dizer isso lá na igreja. A gente não pode ir para um culto de mãos vazias. A gente vai dar a nossa adoração, o nosso louvor. Mas a Bíblia também diz que dízimos e ofertas também são adoração e louvor a Deus. É interessante que nós vamos ver os patriarcas, os antigos, e eles diziam assim, Abraão foi adorar a Deus. E ele adorava como? Com uma oferta. Jacó foi adorar a Deus, ele adorava como? Com oferta. Ele não ficava lá só de joelho, dizendo, Deus, eu te amo, cantando uma música bonita, fica lá Abraão com o violão, né? E fazer aquela roda. Não, ele dava oferta. Então, ofertar e o dizimar faz parte da nossa adoração. E o apóstolo Paulo diz que a gente não deve fazer isso de qualquer jeito. Não é por tristeza, nem por constrangimento, nem por necessidade. A gente faz isso com alegria, porque o Senhor ama quem faz isso com alegria. Então, meu conselho para você nessa noite você que está acompanhando a gente aí hoje, acompanha os cultos na sua igreja, seja diligente, seja fiel, como se tivesse o culto presencial. Culto presencial, você não bota a melhor roupa, você leva a sua Bíblia e você vai para a igreja com alegria e lá você se concentra e fica prestando atenção no culto. Por que não na nossa casa? A gente precisa criar um ambiente na nossa casa de reverência na hora do culto. Então a gente bota as crianças para o quarto, ou então bota as crianças quietinhas para assistir o culto com a gente, né? A gente bota uma roupa boa, a gente pega uma Bíblia, fica acompanhando com a Bíblia, concentrado, conectado naquilo que está sendo falado. E não de qualquer jeito. Eu vejo muitos crentes hoje estão lá de chinelo, bermuda, com a pipoca do lado, aí assistindo o culto, aí muda, daqui a pouco, como se fosse um programa de televisão. Verdade. Não é. Né? Ali a gente está cultuando a Deus. Cadê o nosso culto?
O nosso culto está a gente adorar o Senhor. Na hora do louvor, a gente levanta as mãos, a gente fecha os olhos, a gente adora Ele com palavras, com canções. Na hora da palavra, a gente fica atento, porque também faz parte da nossa adoração, a nossa reverência a Ele, a nossa atenção. Nada rouba a nossa atenção, a gente fica ali, ó, porque é Deus falando. Eu me lembro lá no livro de Deuteronômio, quando o sacerdote ia falar com o povo, reunia o povo todo, e aí dizia assim, ó, o sacerdote dizia em voz alta, chamá-la Israel, e 3 milhões de pessoas ficavam em silêncio, sem microfone, silêncio absoluto. Chamá-la Israel significa assim, ouve Israel, as palavras do Senhor teu Deus. Então vinha um espírito de reverência, tomava aquele lugar, e 3 milhões de pessoas ouviam o que um homem só dizia sem microfone. Tamanho era o silêncio. Então a gente precisa fazer isso também na nossa casa. Isso não é religiosidade, isso é reverência, isso é temor ao Senhor. E a gente precisa também, na hora da oferta, ofertar, dizimar, né? Eu tenho visto muitas igrejas passando por dificuldades financeiras nesse momento, mas não era para ser. Por quê? Ora, nada mudou. Os crentes deveriam estar congregando normalmente através dos cultos à distância e deveriam estar ofertando e dizimando normalmente. Por que que isso mudou? Né? Por quê? Porque tem se instalado um ambiente de irreverência. Tem se instalado um ambiente de falta de temor ao Senhor, desobediência. E, consequentemente, isso vai enfraquecendo e fazendo com que os crentes fiquem fracos e fiquem na carne, andando na carne e não no Espírito. Então, vamos congregar e vamos congregar com qualidade nesse tempo. Não é porque estamos à distância, não é porque o culto é online que a gente não vai cultuar a Deus. E cultuar não é receber a palavra. Cultuar é dar. E a gente não pode ir para um culto de mãos vazias. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas eu não sei fazer a transferência pelo celular. Tem que aprender. Será que a nossa adoração a Deus, ela se limita a um celular? A gente tem que aprender. Se a gente não consegue fazer, então a gente chama alguém que consiga e que faça. E isso não é porque a igreja precisa. Eu não digo isso, irmãos, porque a igreja precisa, nem porque o pastor Aldo combinou comigo, pediu para eu falar para o pessoal aí de Picos. Não, não é nada disso. Eu estou falando porque nós, como crentes, precisamos. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou ministro do evangelho, que eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar. Não, eu sou tão crente quanto qualquer um. E eu preciso dizimar, eu preciso ofertar. E tem muita gente falando aí sobre crise, sobre depois dessa pandemia vai haver uma crise terrível que nunca existiu e blá blá blá. Isso pode acontecer mesmo, mas não vai acontecer conosco. Porque isso quando mesmo, começar algum sinal a chegar na nossa vida financeira, a gente diz assim, olha, Satanás, eu proíbo você de tocar nas minhas finanças, porque eu sou dizimista fiel e eu sou um ofertante ousado. Por isso você não tem autoridade para tocar nas minhas finanças. Dinheiro isso venha, mesmo, haja em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque você já fechou as brechas, porque eu dou dízimo e eu oferto. Agora a gente só pode falar isso quando a gente faz. Quando a gente não faz, a gente abre brechas para o diabo agir. A gente continua sendo abençoado. Tem muita gente que pensa assim, eu vou dar o dízimo porque eu quero ser abençoado. Não, tá errado. Você é abençoado. A bênção do Senhor que enriquece está sobre a sua vida. A Bíblia de fato diz que sobre a cabeça dos justos há bênção, há prosperidade e riquezas. Então essas bênçãos já estão sobre você. A questão é que quando a gente dizima e oferta, a gente está aplicando um princípio bíblico. E com isso a gente fecha as brechas. Eu gosto sempre de dizer, pastor, que o grande desafio de um crente é fechar as brechas, porque Deus já nos abençoou. Ele já nos disponibilizou tudo que a gente precisa para uma vida de plenitude. Né? Tudo que nós precisamos no que diz respeito à vida e à piedade, ele já nos disponibilizou. Então a nossa questão agora é fechar as brechas para o diabo, o nosso adversário que fica ao nosso derredor, como 1 Pedro 5 fala, ele não ter vez nas nossas vidas.
Então, irmão, são essas 3 chaves Amém. que eu queria deixar para você. Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra e congregar. Ah, pastor, isso aí eu já sabia, eu pensei que o senhor ia trazer uma coisa nova. Irmãos, o que salva a gente são as antigas verdades que a gente já sabe, mas que muitas vezes a gente não tem praticado. Então, Amém. encerro por aqui e eu quero dizer que vale a pena você servir a Deus, vale a pena você ficar firme no Senhor. E nesse tempo de isolamento social, tem se falado muito em ansiedade e em depressão. Mas isso não vai chegar na sua vida, isso não vai chegar na sua casa, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você tem uma vida de oração. É interessante que Jesus diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas torna conhecido, né, as suas petições por meio da oração, súplica e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Olha que coisa maravilhosa que Filipenses capítulo 4, verso 6 está trazendo para a gente. Você está ansioso? Ora, o segredo para a ansiedade não é remédio, não é terapia, não é um médico. O segredo para a ansiedade é uma vida de oração. Se você estiver tendo uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, e congregando junto com seus irmãos em unidade, certamente, meu irmão, você não vai ter depressão, você não vai ter síndrome do pânico, você não vai ter ansiedade, você não vai falir, né? Você não vai quebrar. Por quê? E esses são os medos que todo mundo está tendo por causa da pandemia. Mas nós não vamos ter isso, nem vamos andar com medo, e muito menos vamos pegar essa doença horrível. Não, nós vamos estar firmes no Senhor, avançando, crescendo e se inclinando para as coisas do Espírito, se importando com as coisas do Espírito, fortalecidos em Deus. Amém? Eu queria encerrar orando por cada um que está aí conectado conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa, preciosa que você preparou para nós. E eu oro nesse momento por cada irmão que está conectado conosco, aqueles que estão precisando, Pai, do teu consolo, aqueles que estão de alguma maneira tristes, aqueles que estão de alguma maneira preocupados, ansiosos. Pai, eu oro para que o teu Espírito traga para eles espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro para que eles despertem, Pai, e que eles entendam que esses 3 princípios, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra e um congregar com qualidade, se eles forem aplicados na vida deles, eu oro, Pai, para que eles tenham essa consciência e que eles vivam, Senhor, tudo aquilo que você tem para eles e desfrutem de uma vida abundante, uma vida de paz. Em nome de Jesus, eu oro para que se tiver algum irmão doente, eu oro para que ele seja curado agora. No nome de Jesus, repreendemos toda doença, toda enfermidade. Covid-19 é apenas um nome. E nós cremos que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E o Covid-19 tem que se dobrar. Por isso nós repreendemos agora toda a ação do diabo, todo espírito de falência, de medo, de morte, nós repreendemos agora no nome de Jesus e declaramos cada irmão desfrutando de uma vida de alegria, de paz, de amor, no nome de Jesus. É assim que nós oramos e é assim que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que maravilha, pastor. Muito edificante essa palavra. Eu creio que todo mundo recebeu aí, né? Aleluia. Muita gente participando. É uma honra ter o senhor conosco, assim, online, mas eu creio que logo, logo vamos estar aqui. Você vai estar aqui em Pix, com a sua comitiva, eu vou estar em Teresina, né? A gente vai estar se conectando mais vezes e muitas vezes aí, em nome de Jesus, conhecendo esse povo maravilhoso da Igreja de Teresina, né? É uma bênção, né? Em nome de Jesus, meu irmão. Ele vai estar conectado mesmo. Quando o senhor vier, eu tenho que estar. Se eu souber, eu vou botar uma barreira bem frente à igreja. Com certeza. Tá fechado. Vou deixar o irmão Gilmar lá fiscalizando. Com certeza, meu irmão. Com certeza. Tá. Bênção demais estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Me sinto realmente bem honrado. E a honra é nossa, a honra é nossa. Eu creio que, em nome de Jesus, essa pandemia vai cessar o mais rápido possível,
a gente vai voltar aos cultos ao normal, vamos nos alegrar no Senhor, né? Amém, E vamos amém. estar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para todos vocês, para sua esposa, para a família Verbo da Vida de Teresina, né? Todo o pessoal que trabalha nessa igreja maravilhosa, né? Todos que servem ao Senhor, auxiliando ao Senhor nessa obra maravilhosa, né? Então, me sinto muito honrado aí e muito feliz. Amém, pastor? Muito obrigado Amém. pela sua disponibilidade, né? Pelo seu tempo. Amém? Eu que agradeço. E vai ser a primeira de várias vezes em nome de Jesus, tá bom, pastorzão? Em nome de Jesus. Muito Um obrigado. abraço, viu? Amém. Te amo. Abraço. Um abraço aí para todo mundo de Picos, essa família maravilhosa que a gente ama demais, viu? Amém, amém. Tá bom, pastorzão. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por estar conectado com a gente nessa noite. Se conecta aí com a gente de Picos e Teresina, né? Participa Amém. das lives, né? Deus vai alcançar Isso nossas mesmo. vidas. Não tem barreiras, né, pastor? Para Deus nos Isso alcançar, mesmo. né? Amém? Glória Pois a um Deus. grande abraço para todos vocês, pastor. Amém? Estamos abração. disponíveis aqui para lhe servir. Amém? Amo vocês. Tchau, pessoal. Estamos juntos, viu? Amém. Também vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.